Olá amigo, olá amiga, bem-vindos mais uma vez ao canal Grêmio Imprudente, nosso ponto de encontro para debatermos e discutirmos os assuntos relacionados ao time do Grêmio Imprudente. Eu sou o Luiz Gustavo e a gente vai comentar aqui o jogo do Grêmio Imprudente realizado ontem à noite, sábado à noite, lá no estádio Pedro Marim Berbel, na cidade de Birigui. E o Grêmio Imprudente foi derrotado pelo placar de 3-2, um jogo em que o Grêmio poderia ter tido uma sorte melhor, O Grêmio Imprudente fez um bom jogo, apesar de ter jogado o segundo tempo completo com um jogador a menos, porque o Grêmio Prudente teve um jogador expulso logo no início do segundo tempo, mas mesmo assim o Grêmio Prudente mostrou um volume de jogo muito melhor do que ele vinha apresentando nos jogos anteriores com o antigo treinador. A gente vai debater tudo isso, então a gente vai comentar aqui o jogo. O Grêmio Prudente logo de início tomou um gol com 3 minutos do primeiro tempo, uma cobrança de bola parada. O Grêmio Prudente toma o seu gol. Isso foi um item que o treinador observou na coletiva após o jogo. A gente vai abordar esse ponto também. O Grêmio Prudente toma um gol logo no início, mas consegue o gol de empate aos 18 minutos do primeiro tempo, uma cobrança também de escanteio. Rodolfo Moll, ele acabou empatando o jogo para o Grêmio Prudente. O primeiro tempo foi todo trabalhado em cima desse resultado. O Grêmio Prudente vai para o intervalo com esse resultado de 1-1. Na volta do intervalo, logo no início da partida, ao iniciar o segundo tempo, aí sim o Grêmio Prudente acaba sofrendo o gol de empate. No lance que acabou, como eu disse, o Grêmio Prudente jogou boa parte do segundo tempo com um jogador a menos. Logo no início do segundo tempo, o Jean Pablo cometeu uma falta dentro da área. Ali assistindo pelo YouTube, parece que foi em cima da linha, mas a arbitragem acabou marcando o pênalti e expulsando o zagueiro do Grêmio Prudente. Por isso, o Grêmio Prudente joga todo o segundo tempo com um jogador a menos. O Birigui converte o seu pênalti, faz 2-1, e apesar do que o cenário indicava, o Grêmio Prudente foi valente, mostrou um volume de jogo interessante, uma postura diferente do time. Apesar de estar com um jogador a menos, o Grêmio foi para cima, conseguiu o empate aos 27 do segundo tempo, numa linda jogada entre o Rodrigo Andrade, uma bela enfiada de bola para o Maranhão. O Maranhão ainda dá uma conduzida na bola, bate de perna direita no canto esquerdo do goleiro do Birigui, empata. Foi uma bela jogada trabalhada pelo time do Grêmio Prudente. O Rodrigo Andrade entra ali no segundo tempo. A gente vai falar das substituições que o treinador fez no Grêmio Prudente. Ele entra no segundo tempo. Eu acho que ele deu um novo ritmo ao time. Eu acho que isso é uma situação que acho que o Luiz Carlos vai trabalhar para o próximo jogo do Grêmio Prudente. Eu acho que se o Rodrigo Andrade ele tiver mais tempo de jogo, ele pode ainda mais conhecer ainda mais ali o Maranhão. Eu acho que essa dupla, Rodrigo Andrade e Maranhão, pode dar muito sucesso ao Grêmio Prudente. Então o jogo, apesar de o Grêmio Prudente ter um jogador a menos e ainda ter conseguido o gol de empate, o Grêmio Prudente teve um volume de jogo maior do que o Bandeirante de Birigui. Parecia que o Bandeirante tinha um jogador a menos e o Grêmio Prudente que tinha um jogador a mais. E em muitos momentos da partida o Grêmio Prudente quase conseguiu o gol da virada e merecia o gol da virada. Mas aí na reta final, nos acréscimos, o árbitro deu 7 minutos de acréscimo e acabou conduzindo o jogo além dos acréscimos. O gol já foi anotado aos 53 minutos do segundo tempo, no último lance. Eu acho que ele também teve um vacilo da parte dos jogadores do Grêmio Prudente, porque o goleiro do Bandeirante foi para a área. Ele acabou cobrança de escanteio novamente, bola parada. Ele deu uma casquinha ali de cabeça, a bola sobrou o jogador do Bandeirante. E o Bandeirante virou o jogo nos acréscimos. Uma pena. Eu acho que o Grêmio Prudente poderia ter
voltado de Birigui, pelo menos com empate, mas se tivesse voltado com os 3 pontos, com a vitória, não seria nenhum algo que apesar do time ter jogado com uma menos, não seria nada impossível. Mas isso é o futebol. O Grêmio Prudente volta derrotado de Birigui e agora é trabalhar para durante a semana pensando no jogo contra o São Caetano. Como eu falei nas substituições, no intervalo o Luiz Carlos Martins fez 3 substituições, entraram o Rafinha Potiguar, o Helder e o Rodrigo Andrade, que fez uma boa partida. Saíram Caio César, Yuri e Coutinho. Aí depois, mais adiante, ele tirou o Maranhão, ele colocou o Madalena. Depois, infelizmente, por uma contusão, a gente não sabe ainda se foi uma pancada ou uma lesão muscular, o Rodrigo Andrade saiu para dar entrada ao Pedro Rinaldi. Para destacar mais uma vez, o Rodrigo Andrade fez uma bela partida. Acho que ele deu um novo ritmo de volume de jogo ali ao time, ao sistema ofensivo do Grêmio Prudente. Então, quem sabe, se ele apresentar condições de jogo diante do São Caetano, talvez o treinador opte por ele entrar jogando na próxima partida. Vale destacar também aqui o árbitro, né, o senhor Rodrigo Gomes Paes Domingues. Novamente ele, como eu disse, ele deu os acréscimos e o gol, além dos acréscimos, deu mais 2 minutos e esse gol foi em cima desses acréscimos. Então o Grêmio Prudente vem enfrentando algumas arbitragens complicadas. Nesse mesmo jogo ontem contra o Birigui, teve um lance dentro da área lá que o jogador do Birigui parecia que estava lutando judô contra o Maranhão. Ele abraçou o Maranhão e puxou o Maranhão para trás e a poucos metros do árbitro, o árbitro infelizmente não marcou a falta. O Grêmio Prudente vem enfrentando esse tipo de situação. Vale destacar, a gente não pode esquecer aquele jogo contra o Marília, que não sei se eu sempre confundo o Yuri, não sei se foi o Yuri ou o Maranhão, sofreu uma carga que na frente do árbitro, o árbitro não marcou nada. Então o Grêmio Prudente tem que enfrentar essa situação também. Próximo jogo do Grêmio Prudente, então, São Caetano, né, no próximo sábado. Com relação ao último jogo, o Luiz Carlos Martins não fez nenhuma mudança. Foi o time que entrou contra o Sertãozinho. Foi os mesmos jogadores que o Epitácio colocou naquele jogo. Luiz, Yuri, Rodolfo Moll, Rafael Melhorin, Jean Pablo, o Léo Kovic, Matheus Silva, Caio César, Luquinha, o Coutinho e Maranhão. Então não teve nenhuma mudança com relação ao jogo contra o Sertãozinho. Veremos se para o jogo contra o São Caetano, se o Luiz Carlos Martins fará alguma mudança. Minha teoria aqui é que talvez o Rodrigo Andrade, pelo jogo que ele fez ontem, e se ele apresentar condições de jogo, talvez ele pode entrar como um jogador titular. Então o próximo jogo contra o São Caetano, próximo sábado às 5 horas da tarde. Ainda tem a questão do jogo contra o Catanduva. Eu acho que, como já está muito em cima, quarta-feira era uma data possível, mas está muito em cima, acho que esse jogo não vai ser realizado nessa quarta. Provavelmente naquele intervalo que a gente já falou, da penúltima entre a última rodada. Como não vai ter rodada no meio de semana, é uma data possível, mas é aquilo, o Grêmio Prudente, a gente não sabe como que vai ser a situação do Grêmio entre a penúltima e a última rodada. Se o Grêmio vai estar lutando entre os 8, se vai estar lutando pelo rebaixamento. A gente tem que pensar em todas as possibilidades, a gente não pode fechar os olhos a isso. E aí o Grêmio vai ter um jogo a mais no meio de semana. No meio de semana ele poderia estar descansando, preparando melhor a equipe, enfim. Vamos ver que a data escolhida pela federação para realizar essa partida. Então, o próximo jogo do Grêmio Prudente, sábado que vem contra o jogo contra o São Caetano. A expectativa de um bom jogo, né? O São Caetano era aquela equipe que já foi finalista de Copa Libertadores. Então, a expectativa de um bom jogo. O Grêmio Prudente na sequência pega o São Caetano no fim de semana e no meio na sequência pega o time do Lemense, né? Os dois times que vieram da Série A2 no ano passado. Então, esse é o caminho do Grêmio Prudente. Esperamos que o Grêmio Prudente consiga ali
Eu acho que com o técnico Luiz Carlos Martins, ele vem encontrando o melhor estilo de jogo, vai ter essa semana aí para trabalhar melhor a equipe. Esperamos que contra o São Caetano ele possa já impor ainda maior aos jogadores o seu ritmo e o seu estilo de jogo ao time do Grêmio Prudente. Esperamos que no próximo sábado, diante do São Caetano, a equipe possa apresentar um bom futebol. E torcedor, o Grêmio Prudente já vem apresentando um bom futebol, ele vem evoluindo em relação ao último jogo contra o Sertãozinho, já mostrou uma evolução, o time jogou bem. Então, próximo sábado, vamos estar lá no Prudentão apoiando o time prudentino em busca de mais uma vitória. Pessoal, agradeço para você que assistiu, comentou, se inscreveu, compartilhou. Espero vocês no nosso próximo vídeo depois do jogo contra o São Caetano. Um grande abraço a todos, até mais, valeu!